Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite a todos, né? Quem vai ver esse vídeo. Estou aqui hoje gravando um vídeo para o canal Casa Plena, né? Ministério Casa Plena. Eu sou o Marcos, eu sou o líder de louvor lá do nosso ministério. E hoje eu vim aqui compartilhar algo com vocês que Deus tem queimado no coração da gente nesse processo. E eu vim aqui compartilhar com vocês uma palavra, uma meditação, para a gente refletir um pouco. É um assunto bem legal de falar, é um assunto bem bacana. Então, eu tô com meu caderno aqui que eu faço minhas anotações e eu anotei algumas coisas aqui para a gente colocar no assunto, né? Então, uma das perguntas que muitos cristãos faz e a gente faz também, nós como cristão, qual é o valor da cruz de Cristo para nós, né? Então, eu queria deixar algumas coisas aqui para a gente meditar, refletir um pouco. Qual é o valor da cruz de Cristo para nós? Eu fiz algumas anotações aqui que eu gosto de anotar, porque senão eu vou esquecendo. Então, eu anoto para a gente ir lembrando, né? Um dos pontos que eu anotei aqui foi: nós devemos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Então, uma coisa que é chave para nós é isso: é a gente tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. E a gente tem até textos de referência que a gente pode até ler, que eu vou até ler aqui. Eu vou abrir aqui a palavra em Mateus. Eu deixei tudo marcado aqui, na verdade, né? A Isabela me ajudou. Quem não sabe, a Isabela é minha esposa que me ajudou, né, Isabela? Ela tá aqui atrás da câmera, né? Eu só vou achar aqui pra gente fazer uma leitura bem rápida. Eu vou abrir em Mateus 10:38, tá? Mateus 10:38. Aqui, ó. Eu vou ler para vocês, ó. E quem não tomar a cruz e não negar a si mesmo, não é digno de mim. Então, aquela pessoa que não toma a cruz de Cristo e não nega a si mesmo, a palavra diz que a gente não é digno de Cristo. Isso é muito sério. Então, muitas das vezes a gente pergunta qual o valor da cruz pra gente. É um valor muito grande. Então, tipo, se a gente não negar nós mesmos e chegar e falar, poxa vida, eu vou servir a Jesus, vou negar a mim mesmo e vou seguir a Cristo. A gente tem que ter essa posição, né? Às vezes você pode estar me assistindo aí pensando, poxa vida, mas eu já vou para a igreja, eu já faço muita coisa. E muitas das vezes a gente não nega nós mesmos e não segue a Cristo e não nega, e a gente não consegue carregar a cruz de Cristo conforme Ele manda a gente fazer. Esse é um texto de referência que eu usei, que é Mateus 38. Tem um outro ponto aqui também. Eu quero tentar ser bem breve porque é muito assunto. Eu anotei muitas coisas aqui no meu caderninho, vários assuntos. Eu pretendo assim falar um pouco nesse vídeo e ter um outro vídeo para mim concluir esse assunto aqui, que tipo, falar de cruz de Cristo, falar sobre a cruz de Cristo é algo assim que a gente tem fica vários tempo aí falando, muito tempo falando. Então é muito gostoso até de falar sobre isso. Um outro ponto que eu anotei aqui é assim: devemos negar a nós mesmos se quisermos seguir a Jesus. Nós temos que, como eu já falei, a gente tem que negar a nós mesmos se a gente quiser seguir a Jesus. Amém? Então esse é o ponto chave também para nós sermos um cristão e também entender qual é o valor da cruz de Cristo para nós. Eu usei um texto como referência também, Mateus 16:24. Eu vou abrir aqui rapidinho para a gente analisar. Mateus 16:24. Está até grifado aqui, que a Isabela grifou. Eu vou ler para vocês. Fala assim, ó. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Isso daqui é muito profundo. Então, muitas das vezes a gente vê um mundo aí num caos e tudo mais, e a gente acaba pensando, poxa vida, eu tenho que viver minha vida, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E a palavra de Deus fala pra gente, a gente que é um cristão, eu estou tentando explicar algo que é bem profundo, que é o valor da cruz de Cristo para nós. Então, aquele que quer ganhar a vida aqui na terra, que quer fazer aquilo, muita coisa e tal,
quer ganhar a sua vida aqui, infelizmente vai perder ela. E aquele que perde a sua vida aqui para andar com Cristo, lá na frente a gente vai ganhar. Então isso fique bem claro para nós, tá? Não tô dizendo aqui que a gente não tem que correr atrás dos nossos afazeres, de trabalho, essas coisas. Isso é normal, a gente tem que fazer. Mas é que às vezes a gente coloca tudo isso em primeiro lugar, é principal, e na nossa vida Jesus tem que ser primeiro. É um ponto que eu acredito que até vocês que estão me assistindo pode sim acredita dessa maneira. Um outro ponto também que eu anotei aqui, a gente vai falar sobre a cruz representa Cristo e o amor que ele tem por nós. A cruz, ela é representada por Cristo e o amor que ele tem por nós. Por quê? Porque Jesus, ele se entregou, ele foi lá, ele morreu, ele fez tudo aquele processo que todos nós cristãos sabemos, até a pessoa que é ímpia sabe que foi feito assim. Só que quando a gente olha dessa maneira, quando a gente olha para a cruz de Cristo, a gente fala, Jesus foi lá e morreu, já era, sabe? Mas a gente não consegue entender o valor da cruz de Cristo para nós. Então, esse é um ponto que eu acho que é um absurdo, porque a partir do momento que a gente começa a entender o valor disso para nós cristãos, eu acredito que a gente não vai ser o mesmo mais. Então, por eu estar gravando esse vídeo, é porque Deus tem me incomodado, tem chamado minha atenção nessa parte. Porque hoje, para uma pessoa ganhar uma alma para Jesus, infelizmente, parece que tem que fazer muita coisa para a pessoa vir para Jesus e atrair ela, é tanta coisa para atrair ela, sendo que se a pessoa falar da cruz de Cristo, o Espírito Santo, ele vai chegar, ele vai invadir a pessoa, vai chegar ali, bater na porta, vai entrar e de repente a pessoa vai aceitar a cruz de Cristo, né? É uma palavra simples, é algo simples que às vezes isso tem se apagado do meio dos cristãos, de falar de Jesus, de falar do amor de Deus, de falar da cruz de Cristo, entendeu? Então esse vídeo eu estou gravando porque Deus tem despertado a nossa vida nessa maneira também. Então que a gente venha refletir sobre isso. A cruz de Cristo, ela é o que? É o amor de Deus por nós. Se Deus não tivesse enviado Jesus para morrer por nós, como seria hoje? Ainda bem, graças ao nosso Deus, ele fez isso por nós por amor. Então é por isso que hoje nós estamos aqui falando sobre isso. Uma outra coisa, um outro ponto que eu queria falar, a cruz não é algo mágico. Eu anotei aqui, eu estou falando da maneira que eu anotei aqui, tá? A cruz não é algo mágico. Ela é a vida de Cristo doada em perfeita obediência ao Pai. Então, a vida de Cristo, quando ela veio aqui na Terra, ela veio por obediência a Deus, né? Então, muitas das vezes a gente pode pensar, mas Jesus, ele era Deus. Sim, ele era Deus, mas Jesus também teve medo. Jesus, ele também teve ele ficou apavorado, ele ficou assim, triste, ele ficou assim, abatido. Por quê? Porque ele sabia que ele ia morrer, entendeu? Ele sabia, quem quer morrer, né? Todo mundo fala, não sei o quê. Mas Jesus, ele foi e se entregou. Então eu quero ler uma passagem aqui que se encontra em Lucas, para a gente entender o que eu estou falando aqui. Como Jesus, ele passou, né, aquele medo, né, de ser humano, ele passou isso. Eu vou ler para vocês Lucas 22:42, tá? Lucas 22:42, eu vou achar aqui para vocês. Tá aqui, ó, vou ler para vocês, ó. Se vocês quiserem acompanhar aí, tá? Quando vocês estiverem assistindo o vídeo, pegue lá, acompanha lá com a gente. Lucas 22:42. Vai dizer assim, Jesus falando, né? Jesus, ele vai orar lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus quando vai passar por um momento lá da aflição lá pela cruz. Aí ele foi lá, ele foi fazer uma oração no Monte das Oliveiras. Então ele fala assim para Deus, ó: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, Jesus, quando ele foi orar para Deus ali, para o pai dele, ele estava com medo. Ele fala: Pai, se for possível, passa de mim isso, porque é difícil, é doloroso, eu estou com medo. Mas
Jesus, na forma humana, ele falou assim para Deus, mas Pai, que não venha a ser minha vontade, mas sim a sua. Então, olha que legal, tipo, olha o exemplo de Jesus. Pai, que seja a tua vontade, não a minha. Então, olha que exemplo que Jesus deixou para nós. Muitas das vezes a gente passa por dificuldade, passa por muita coisa, né, por medo e tudo mais, e a gente quer correr com a nossa força, quer fazer do nosso jeito, e a gente acaba ficando assim, sem saber o que fazer, porque com a nossa força a gente consegue ir até um ponto, mas depois dali é só Deus que sabe o que vai fazer, é Ele que direciona. Então, que a gente venha meditar sobre isso, que deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer, deixa Deus ser Pai nosso, entendeu? Quando a gente vai orar lá, a oração do Pai Nosso, a oração é assim, Pai Nosso que estás no céu. Então, tipo, eu acredito que a gente precisa ter uma obediência ao nosso Deus, né? E enxergar o nosso Deus como Pai, né? E isso é um assunto também que a gente pode estar trazendo, que é muito legal, falando sobre pai, falando sobre paternidade. Tem vários pastores aí na internet que falam sobre isso, né? Até na nossa igreja a gente já ouviu falar sobre isso, pregações e tudo mais. Eu queria deixar essa reflexão, Lucas 22:42, que é muito importante, é muito assim, para nós cristãos entendermos o valor da cruz para nós. Porque muitas das vezes a gente leva de qualquer maneira, a gente leva assim, empurrando com a barriga, né? Um português bem assim, claro, empurrando com a barriga, vendo Jesus como, ele morreu e já era, tá bom, ele salvou nós e estamos no filé. Não, mas não é assim. A gente tem que olhar com um olhar assim, de valor para isso, tá? Então, tipo, quando você estiver assistindo esse vídeo, envie para alguém que você fala, poxa vida, se eu enviar esse vídeo para alguém lá, cara, acho que, olha, vai mudar a vida desse cara, vai mudar a vida dessa pessoa, vai dar um norte para ela, porque muitas das vezes a gente tá desmotivado, tá assim, fadigado, e é uma meditação pra gente ser motivado nisso, pra gente entender o valor da cruz de Cristo, beleza? Uma outra coisa que eu acho muito magnífico na palavra é o que? Olha que palavra forte. Jesus Cristo, ele se fez maldito por nós. Isso me arrepia, porque Deus enviou seu filho para se fazer maldito para nos salvar. Então, quando você pega e vê essa palavra, por exemplo, maldito, se a gente for ver o significado dela, gente, é muito difícil, é muito forte, né? Por exemplo, eu até anotei aqui o significado dessa palavra maldito. Excessivamente mal, a pessoa é mal, maldito, sabe aquela pessoa mal, que é mal? Não sei se já chegou a ver uma pessoa mal aí, sei lá. Por exemplo, você vê aí um cara na rua, tem um cachorrinho na rua, a pessoa vai lá e, sei lá, bate no cachorro sem motivo nenhum, daí você olha e fala, nossa, que cara mal. Imagine, Deus, ele enviou seu filho para fazer o filho dele ser maldito por nós. Sabe, levar aquele... Quando a gente vê uma pessoa assim, fazendo algo mal, a gente fica com aquela raiva assim, né? Tipo, aquela raiva santa, vamos pensar assim, né? Da melhor forma. Nossa, que cara mal, que isso? A gente, né, crucifica o cara. E Jesus fez isso por nós. Ele se fez maldito por nós. As pessoas olharam para ele e falaram, nossa, olha, o cara está sendo pregado numa cruz e se fazendo maldito. Porque naquela época, quem era pregado na cruz, no madeiro, né, que a gente fala, é feito maldito. Então, tipo, essa palavra é muito forte. Então tem outros significados aqui também, que é ruim, pessoa ruim, o cara era ruim, entendeu? Desagradável, então cruel. Olha que palavra forte, cruel, maldito, vamos um significado cruel, isso é demais. Perverso, olha que palavra forte. Então eu estou expressando dessa maneira, por quê? Para a gente começar a olhar para Cristo de uma outra maneira. Então, pessoal, eu queria trazer um pouco dessa reflexão que eu falei nesse vídeo para vocês, por uma questão que Deus tem queimado isso em nós, para a gente saber o valor da cruz de Cristo, para a gente ter essa noção de entender e dar mais importância a isso. Eu queria deixar isso para vocês. Eu vou fazer outros vídeos. Esse vai ser um primeiro vídeo, mas eu vou fazer um segundo, porque tem mais coisas para mim falar aqui. Eu só não vou falar mais porque vai ficar muito longo, né? Então fica meio cansativo.
Então, eu vou fazer um segundo vídeo pra gente concluir isso, tá? Isso é uma conclusão, tá? A gente chegou num ponto aqui bem legal, bem interessante da gente falar e eu quero deixar pro segundo vídeo também, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos começar a olhar para Cristo de uma maneira diferente, olhar para a cruz de Cristo de uma maneira diferente, com mais valor, com mais assim, com um olhar assim mais espiritual, entender isso, tá? Então eu queria deixar isso para vocês, essa breve meditação, deve estar aí por uns 15 minutos já esse vídeo, tá? Eu não quero prolongar tanto. Então é isso, pessoal, Deus abençoe a vida de vocês, manda esse vídeo para alguém, sabe? Manda lá para alguém, para algum amigo, para algum parente seu, falando, olha, tem um vídeo legal para você assistir, que fala sobre a cruz de Cristo. Manda o vídeo lá, fala lá, compartilhe lá com alguém, fala, pô, esse vídeo vai ser bacana, vai agregar pra gente, vai agregar pra nós. Então, uma outra coisa também que eu queria só deixar bem claro aqui, um assunto bem legal, é de vocês também colocarem um comentário aí pra gente. Tipo assim, um comentário que também, se você tiver uma referência aí de tudo que eu falei, comenta aí. Coloca aí no comentário, fala, olha, tem uma referência aqui também sobre a cruz de Cristo que é magnífico. Coloca aí um versículo ou comenta, fala, nossa, olha que legal. E exponha a sua ideia também, porque isso pra gente é muito importante, não só pra gente, mas sim pra quem tá vendo, pra quem vai ver isso daí, agrega um valor muito bom na nossa vida, tá? Então, Deus abençoe a vida de vocês, fica na paz e logo mais eu vou lançar o segundo vídeo desse, que tem mais coisas para mim falar aqui, pra gente terminar esse assunto que é bem bacana, tá? E aí, comenta aí pra gente, né, haver até passei uma interação legal com a gente, tá? E uma coisa que também a gente fala é que nós aqui do canal Casa Plena, a gente é pessoa super simples, a gente não tem assim, a gente, como vocês podem ver, esse vai ser o segundo vídeo do canal, tá? A gente teve essa ideia de usar essa ferramenta do YouTube para trazer esse tipo de mensagem, para trazer esse tipo de meditação. Então, a gente tá usando essa ferramenta, né, com bom uso pra gente, né? A gente sabendo usar vai ser muito legal. E a gente é simples, humilde, eu sou bem diferente, bem humilde também, bem simples, né? Bem normal, né? Não sou nada assim, uau, mas a gente é bem normal, tá? Não precisa olhar assim, nossa, o cara, não, a gente é normal, né? E queria agradecer também a Isabela que tá atrás da câmera aqui olhando para mim, né? Que me ajudou aí a soltar o áudio aí, o play. E ela vai me ajudar a editar esse vídeo também. Deus abençoe a todos, fica na paz e boa sorte a todos aí.